pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar para vocês sobre quando que a gente deve avaliar a ideação suicida dos nossos pacientes. Acho que a ideação suicida é um dos grandes temores de nós profissionais da saúde mental, né? A gente sempre está de antena ligada para identificar uma possível ideação suicida, né? Porque acho que é uma das situações mais graves que a gente pode enfrentar no nosso dia a dia, na nossa prática clínica, né? E como é importante a gente poder saber o que fazer diante dessa ideação suicida, né? Desse grande pedido de ajuda dos nossos clientes. Mas agora eu vou falar para vocês mais principalmente de quando que a gente deve avaliar, quando que a gente deve ficar com a anteninha mais ligada para poder reconhecer que é um caso de ideação suicida e poder então tomar a conduta mais adequada. Então, a ideação suicida ela é mais comum quando já houve tentativas anteriores. Por isso que é muito importante durante a anamnese, a avaliação inicial, a gente perguntar para os nossos clientes se já houve uma tentativa anterior. Principalmente para aqueles clientes que relatam histórico de depressão, né? E mesmo que eles não respondam numa primeira entrevista, mas se a gente tem essa suspeita mais para frente durante o processo terapêutico, é importante que a gente pergunte, né? Existe um mito que envolve a questão do suicídio, que não se pode falar sobre suicídio, a gente não pode perguntar para a pessoa se ela quer se matar, a gente não pode perguntar para ela se ela já tentou anteriormente. Existe um grande tabu em relação a isso tudo, mas isso tudo é mito, né? A gente pode e a gente deve perguntar essas coisas para os nossos clientes, porque isso é material para prevenção. A gente não vai estar estimulando os nossos clientes a cometer o suicídio, muito pelo contrário, a gente vai estar estimulando que ele possa pedir ajuda, que adequadamente ele possa expressar as suas angústias e receber a ajuda mais adequada para aquilo que ele precisa. Outro ponto que é importante a gente ter em mente é que tem algumas pessoas que têm a ideação suicida ou tentam cometer o suicídio diante de uma impulsividade, de um momento de crise. Então, se a gente observa que os nossos clientes estão se deparando com situações que eles não têm ferramentas, habilidades sociais para manejar, como, por exemplo, uma dificuldade muito importante econômica, um prejuízo no relacionamento, um luto, um estresse muito agudo, uma dor crônica, ou doenças muito graves que causam muita dor, traumas, algum tipo de violência, é importante a gente já ligar a nossa antena e já começar a fazer prevenção do suicídio, porque essas situações as pessoas podem ter atitudes mais impulsivas e mesmo que ela não venha tendo pensamentos de suicídio anteriormente, diante de uma situação como essas pessoas podem começar a ter esse tipo de pensamento. Por quê? Porque é uma tentativa de encontrar paz, um fim para os seus tormentos, como se fosse um alívio, né, para a tensão que ela vem sentindo. Também é mais vulnerável para a questão do suicídio pessoas com transtornos mentais graves, como por exemplo esquizofrenia, a depressão crônica, a dependência química de qualquer substância e também os transtornos de personalidade. E aqui a gente faz aí um asterisco no transtorno de personalidade borderline. Aqui no canal da Vida Mental vocês têm outros vídeos sobre esse transtorno, vocês podem assistir para entender um pouquinho por que eu grifei esse transtorno, né? Mas é muito característico dentro desse transtorno as pessoas verbalizarem que a sua ideação suicida. Né? E como é importante que, independente da pessoa ter uma morbidade psiquiátrica, que a gente leve muito a sério este pedido de ajuda, que a gente leve muito a sério a ideação suicida da pessoa, tá? Que um outro mito que a gente tem, que a gente precisa combater, é que de cão que ladra não morde. Então aqui nesse caso, a gente precisa sim dar atenção, a gente não pode considerar que só porque a pessoa falou que ela não vai cometer, muito pelo contrário, ela está ativamente pedindo ajuda, o que é o mais adequado nesses casos. Existem grupos que são mais vulneráveis, tá? E que são mais vulneráveis para muitas outras questões dentro de saúde mental, porque são pessoas que são estigmatizadas, pessoas que sofrem violências cotidianamente, por representarem minorias sociais. Então, por exemplo, a população LGBT, imigrantes e refugiados, população indígena e população carcerária. São pessoas que a gente deve ter especial atenção quando a gente está falando de ideação suicida. Existem alguns pensamentos que são muito frequentes da gente escutar na prática clínica quando a gente está falando de ideação suicida. Então, alguns pensamentos comuns
são: eu preferia estar morto, eu não posso fazer nada, eu não aguento mais, eu sou um perdedor, um peso para os outros vão ser mais felizes sem mim. Então esse tipo de frase que demonstra uma forte desesperança, né, uma forte sensação de que não vale mais a pena, né, é muito importante a gente estar atento. E os principais sentimentos que a gente observa nos casos de ideação suicida são sentimentos de tristeza, depressão, solidão, desamparo, desesperança e de autodesvaloração. Existem também alguns comportamentos que a gente deve estar atentos, por exemplo, a inabilidade social mais pronunciada. Então a gente observa que a pessoa ela já está há muito tempo em isolamento social, ela começa a perder a capacidade de conversar com as outras pessoas, de manter conversas, de se relacionar com o próximo, se porta inadequadamente socialmente. A gente vê um grande prejuízo nessa habilidade social. Mudanças no humor e do comportamento comparado com anteriormente. A gente vai ver que a tristeza, a desesperança estão muito pronunciadas. Um desejo súbito de organizar documentos, testamentos, terminar afazeres pessoais, responsabilidades, escrever e-mails, com orientações de despedidas, tá bom? Então aqui também é muito importante a gente levar a sério quando a gente vê uma carta de despedida, um e-mail de despedida, principalmente em pessoas que a gente já está vendo que já estão deprimidas, né, ou que estão passando por uma forte crise, né? É sim um indicativo. Também essas pessoas comumente expressam sua vontade, comumente elas pedem ajuda para essa questão, né? Então, quantas vezes a gente não ouve em casos de suicídio que a pessoa já tinha falado anteriormente que queria cometê-lo, que ela já tinha avisado há muito tempo para as pessoas que ela preferia morrer. Então, a gente precisa estar atento a esses avisos. E também os materiais, né? Então, a gente verificar e pedir ajuda para a família, para que a família também esteja monitorando se essa pessoa não tem comprado venenos, remédios, guardado remédios, escondido remédios, se ela tem armas de fogo, facas, corda para enforcamento. Então tudo isso a gente precisa estar atento, e se ela está exposta a algum desses materiais, a gente precisa retirar do alcance dessas pessoas, protegê-las disso tudo. Então, pessoal, se você tem a vontade de estudar mais sobre suicídio, sobre ideação suicida, se vocês querem aprender mais técnicas de manejo sobre isso, eu aconselho que vocês conheçam os nossos cursos de pós-graduação lá na Unip. A gente hoje tem 3 turmas abertas de cursos presenciais em São Paulo, no Campus Paraíso, que é o de saúde mental para equipes multiprofissionais, terapia cognitivo-comportamental para múltiplas necessidades terapêuticas e psicologia do trânsito. Todos esses cursos eles abordam a questão do suicídio, e cada um no seu enfoque, né, na sua área específica, e são cursos que estão muito interessantes. Como eu sempre falo nos meus vídeos, né, cada ano que passa esses cursos estão com maior qualidade, os nossos alunos estão saindo muito satisfeitos dos nossos cursos. Se vocês quiserem, lá no nosso site da Vida Mental, vocês têm alguns depoimentos dos nossos ex-alunos para conferir. E agora a gente tem como novidade alguns cursos semipresenciais, como de neurociências forenses, neurociências na terceira idade, neurociências na infância e adolescência e dependência química. Todos esses também, de alguma forma, vão passar pela temática do suicídio. Vou deixar aqui o meu contato para vocês, fiquem à vontade para me perguntar sobre suicídio, sobre ideação suicida por e-mail, e também, se vocês quiserem, está aqui meu WhatsApp, basta entrar em contato, eu respondo também qualquer dúvida, tanto da temática do vídeo quanto sobre as pós-graduações. Também deixo aqui o contato do Dr. Elde e da Rosineide, que são os coordenadores dos nossos cursos de pós-graduação. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo.